nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Pega a sua voz e então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, a gente precisa entender o que Deus está falando. Fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
com muito louvor. Aleluia, Jesus. Louvamos e engrandecemos o Seu nome essa manhã, Espírito Santo. Dizemos que a Sua presença, ela é doce e maravilhosa. Nos alegramos diante da Tua presença, Jesus. Nos alegramos diante da Tua presença. O Senhor é o nosso convidado de honra. Nós engrandecemos o Seu nome o mais alto possível, Jesus. Nós declaramos que só o Seu nome é santo, Jesus. Nós declaramos a bondade que há em Ti, Jesus. Nós amamos a Tua presença. Oh, oh, oh. Amamos. Oh, Adoramos a Ti, Jesus. eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Pega a sua voz, declare mais uma vez. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, declare minha vida, dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou para sempre e para sempre. Canta, faz em mim o teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Convido você agora a olhar para Ele e declarar palavras, declarar a santidade dEle. Abra sua boca, você que ora, comece a orar em línguas, abra sua boca, engrandeça a Ele essa manhã. Ele é digno. Ora lá, baixeira, lá, 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 oh, oh, oh. Suas mãos aos céus. A Ti, Senhor, rendido a Ti estou e pra sempre cantarei.
lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome estás. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Lindo é teu nome. Glórias ao Cordeiro Santo exaltado. Pelo Cordeiro temos paz com Deus, temos paz com Deus. Agora não mais alvo da ira de Deus, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, pelo teu Filho Jesus. Nós temos paz com Deus, podemos exaltar teu nome. Podemos exaltar teu nome. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Te agradecemos, pois agora temos paz com Deus. Pois agora temos paz com Deus, reconciliados, reconciliados pelo teu Filho. Pelo teu Filho, nós temos paz com o Pai, nós temos paz com Deus, reconciliados. Jesus, 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 nos oferecemos
como um sacrifício vivo diante da presença de Deus. Nos oferecemos como sacrifícios diante de Ti. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, de passar por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. És a nossa fonte, Jesus. Tu és, só Tu és. Coloque as mãos no seu coração. Aleluia, Jesus. Irmãos, feche os seus olhos. Há uma presença tão maravilhosa, tão real, tão inexplicável, tão sobrenatural aqui. Nós estamos num ambiente cheio da glória do Senhor. Fale para Ele o que você tem dentro de você. Ou somente derrame lágrimas diante dEle. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Eu quero ver você suportar essa presença que está aqui. Não é sobre uma religião, é sobre algo real. O Senhor tem pressa. Ele está presente. Obrigado, Senhor. Isso é um ambiente de milagre, um ambiente sobrenatural.
Você que fala em línguas, cumprimente o Espírito Santo. Se você tem lágrimas, derrame. Se você tem adoração, adore. Se você tem glória, se você não tem nada, fala: Senhor, eu não tenho nada para te dar. Eu não trago nada, Senhor, diante de ti, mas eu trago uma fome, um desejo. Eu não trago nada para a sua mesa, Senhor. Nós te adoramos, Espírito Santo. Obrigado. Te adoramos, Senhor. Vai sendo cheio da presença do Senhor. E prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz falar comigo, e sinto teu mover aqui. Eu quero mais de ti, Senhor. Levante as mãos. Do seu poder e sua unção, eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória. Cante bem alto. Derrama a sua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios desse amor. Labassora, labaxandarabacai. Derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Arabassoria derebachai, dos rios desse amor. Darabassodos, mecaias te derraçou, ronde canto mahasti me calas. Estar em tua Tereno comanaio de blastosia. e prostrado aos teus Comandara que pés, se vai achando, comandara te se adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz falar comigo. e sinto teu mover aqui. Erga as mãos e cante bem alto. Quero mais de ti, Senhor. Oh, Teu poder e a tua unção. eu ergo. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a sua Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Derrama. Derrama a sua glória, derrama a sua Shekinah, Senhor. Dê as boas-vindas ao Espírito Santo. Inunda o meu ser dos rios desse amor. Aleluia. Aplauda Ele.
Aleluia, mais forte para ele, igreja. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Cumprimente o Espírito Santo. Fale com ele. Fale, Espírito Santo, eis-me aqui. Eu te amo. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos. Nós te queremos, Senhor. Mais e mais. Dê toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus. Seja a honra, seja a glória, o louvor. Seja toda a exaltação, toda a adoração, toda a reverência ao Senhor. Aleluia, Senhor. Olhe um pouquinho para cá. Tem alguém no nosso meio que precisa de uma cura, de uma enfermidade? Entrou aqui, pastor, eu preciso de um milagre, eu quero ser curado. Talvez seja a sua visão, talvez seja a sua audição, talvez seja a sua coluna. Eu não sei exatamente, mas se é você, faz assim com a sua mão, em nome de Jesus. Se você crê, o que a irmã gostaria que Jesus fizesse? O que a senhora sente? Chega, trava e tem que sair de maca. A senhora crê em milagre? A senhora gostaria que Jesus fizesse isso? O que a senhora falaria hoje para Jesus? Senhor, eu quero ser curado. A senhora falaria isso hoje para Jesus? A senhora falaria? A senhora quer ser curada da coluna? Toda a igreja diga obrigado, Jesus. A senhora crê? Fecha os olhos. Em nome de Jesus, o Nazareno. Vai perto dela, Lácio. Em nome de Jesus, seja curada agora toda dor e enfermidade da coluna dela. Agora, em nome de Jesus, sai! Seja curada agora, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Faz o que a senhora não podia fazer. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Toda a igreja diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Querida, faz o que a senhora não podia fazer. A senhora não é obrigada a fazer, tá? Se a senhora se sente que está curada, faz. Se a senhora fala, pastor, eu não quero fazer, nós respeitamos, tá bom? A gente está aqui para fazer a obra de Deus e é do jeito dele, não do nosso. Às vezes, a gente sendo homem, às vezes a gente acaba tendo um pouco de vaidade, mas toda a honra, toda a glória é de Jesus. Amém, queridos? O Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus. O Evangelho não é uma religião, ele é o poder de Deus, ele é real. Aquilo que Jesus faz, ninguém faz, só ele pode fazer. Então, querida, se a senhora crê, está disposta a fazer esse teste, faz o que a senhora não podia fazer em nome de Jesus. Hein? Certo. A senhora quer fazer isso agora? Quer testar? Faz o teste aí. Pode fazer o teste em nome de Jesus. Exatamente, faça o que a senhora não podia fazer, que se fizesse a senhora travaria, não conseguiria.
depois voltar, ou sentiria dor. E se sentir dor, a senhora me fala, tá? Pastor, ó, tá doendo aqui, tá? Em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amém, queridos? Faz aí o movimento que a senhora não podia fazer. Vai falando obrigado, Jesus. Vai falando obrigado, Jesus. Doía? Quando ia levantar? Quando eu levantava, esse movimento doía nervo, né? E agora? Não está doendo mais? A senhora crê que Jesus te curou? Não deixe o diabo colocar dúvida na senhora. Toda vez que vier uma dúvida, a senhora fala assim: Senhor, pelas suas pisaduras eu fui sarada. Libere isso através da sua fé. Amém? A senhora crê? A sua fé te salvou. Amém? Deus abençoe. Aplauda Jesus. Tem mais alguém essa manhã que gostaria de ser curado? Paulo, o que você gostaria que Jesus fizesse, querido? Dói. E você quer ser curado por Jesus? Sem dúvida, quer ser curado? Diga obrigado, Senhor Jesus. Agora está doendo? Agora está doendo. O braço é limitado. Vem cá, em nome de Jesus. Amém? E toda a igreja diga obrigado, Jesus. Ombros. Sejam curados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, eu ordeno que toda enfermidade e toda dor dos ombros dele, agora, em nome de Jesus, sai agora, vá embora e não volte nunca mais. Em nome de Jesus Cristo, ombros sejam curados, para a glória de Jesus. Toda a igreja diga obrigado, Jesus. Vamos adorar o Senhor, canta um louvor de adoração, vamos dar toda a glória a Jesus, amém? Faz o que você não podia fazer, querido. Procura a dor que você estava sentindo aí. Até essa altura aí, começa a doer. Faz o movimento aí, em nome de Jesus. Faz o movimento e vai me falando. Pastor, olha, de 0 a 10. De 0 a 10. Comparado da forma que você estava antes. Nessa altura aqui, você conseguia ir nessa altura? Doía mais. Está doendo menos agora. Bem menos. Ombros sejam completamente curados. Em nome de Jesus. Abaixa o braço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, querido, se você se sente confortável, levanta o braço em nome de Jesus e seja curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dessa altura aí, antes da oração ia? Doía, você não ia aguentar de dor. Agora, por exemplo, você estaria com muita dor. É assim, não é verdade? Você crê que Jesus já te curou? Então diga obrigado, Jesus. Amém, queridos? Aplauda Jesus. A dor foi embora. E a cura, ela pode ser instantânea e ela pode ser gradativa. A cura que eu acho melhor é a gradativa. Como que isso funciona? É mediante a sua caminhada com Jesus. Amém? Não é que você vai ser curado, você já foi curado. Mas a manifestação é de uma outra forma que Deus opera. Deus opera de várias maneiras. Amém? Então nós temos um sinal que a dor seria muito grande, agora não tem essa dor tão grande como seria o Senhor Jesus
tocou na vida dele. Amém? Grande é a tua fé, meu querido. Amém? No momento da adoração, o Espírito Santo falou dentro de mim, falou: ore por cura. Tem alguém aqui, pastor, eu não durmo à noite, tem problema de insônia. Tem alguém? Insônia. Depressão, tem alguém aqui no nosso meio que tem problema de depressão? Gostaria de ser curado? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, antes de você sentar, vamos honrar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Só um minuto, por favor. Você tinha falado comigo do ombro. Eu orei e falei para você procurar o médico. Não precisou. Foi, eu nem lembro. Estava sofrendo com o ombro. De dia não sentia, à noite doía. Acabou o problema, acabou a dor. Glória a Deus. Aplauda Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que orar. Nós não podemos ter problema nenhum. E nós não podemos ficar pensando ou imaginando como que Deus vai fazer ou quando Deus vai fazer. Nós simplesmente temos que orar. A gente não pode ter medo de não ver o milagre se manifestar. A gente não pode deixar de orar. Amém? Porque o milagre não é para a nossa glória, assim como a não cura também não é para a nossa vergonha. Amém? Nós temos que orar. Seja por quem for, seja o problema que for. E a glória de Deus, o poder do Evangelho é que faz isso se operar no nosso meio. O Senhor coopera conosco através desses sinais e prodígios. Amém? Nós temos visto cegos enxergarem, paralíticos andarem, surdos ouvirem, porque Jesus, Ele é o mesmo. Amém? Repita assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Você que vai semear nessa... Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio em um tempo de um poderoso avivamento para a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento esta mensagem que vem do Senhor. E eu peço que o Senhor nos oriente, nos ilumine o entendimento. Que esta palavra possa gerar em nós, Senhor, gerar a sua vida. Que a sua obra seja completada em nós. Que nós possamos ser achados do Senhor, Pai, imaculados, irrepreensíveis. Que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, assim como diz a Tua palavra. E que, sobretudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. O Seu nome é bendito, a Sua presença é real no nosso meio. E nós Te adoramos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Digam obrigado, Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a última aliança. Amém? Na realidade nós temos uma segunda, chamada na Bíblia de uma segunda aliança, mas mencionada por Paulo, porém ela não somente não é apenas a segunda aliança, mas ela é realmente a última aliança. Aliás, Paulo ele fala do segundo Adão. Nós tivemos o primeiro, e Paulo fala que Jesus ele é o segundo Adão e último. Então, nós temos em Jesus o tema dessa mensagem, que é a última aliança. Pensando e conversando com o Espírito Santo dentro de mim, tem horas que o Espírito Santo fala algumas coisas para a gente, e
que parecem ser tão óbvias, mas nem tanto e nem para todos são. A Bíblia, ela tem palavras de uma extrema riqueza. A Bíblia nos dá palavras que nos alegram sobremaneira. Nós temos nas Escrituras palavras de vida, palavras que nos dão uma alegria plena, que nos fazem explodir de alegria diante de Deus. Mas a Bíblia também, ela contém palavras que elas poderiam ser chamadas de as mais tristes palavras. Ela poderia receber aí esta qualificação de uma palavra pesada e da mais triste que possa ser dita por alguém. Eu falo isso porque em Apocalipse será o nosso primeiro texto, capítulo 17, no versículo 8, diz assim: a besta que viste era e já não é. Todavia, esta para subir do abismo, está para subir do abismo, e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Aqui nós temos um texto que pode ser caracterizado como um dos textos mais tristes da Bíblia. Assim como nós temos textos que podem ser caracterizados como textos para nossa alegria, para nosso consolo, para nossa esperança. E nós temos nas Escrituras dois caminhos. Nós temos duas alianças que podemos ter. E a Bíblia, ela vai falar de Gênesis a Apocalipse de dois caminhos, de duas alianças. Aliança da luz, aliança das trevas. O caminho da luz, o caminho das trevas. Então a Bíblia, ela tem duas vertentes, uma para o mal e uma para o bem, uma para a alegria e uma para a tristeza. Então eu posso, segundo as Escrituras, eu posso ser um com Deus e também posso ser um com o diabo. A realidade mais triste, mais dura, mas ainda assim, isso reflete o amor de Deus. Quando essa mensagem é pregada, é que quando não somos um com Deus, logo não há como não ser um com o diabo. Não existe um meio termo para ninguém. Não existe um lugar neutro. Mesmo que alguém tente pensar ou tente criar uma outra realidade ou uma outra vertente, mas só existem dois caminhos. O caminho, a verdade e a vida, somente Jesus. Quem consegue me entender? Só Jesus é o caminho. Jesus não é apenas o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No outro caminho, que é o caminho para o abismo, para a perdição, nesse caminho não há vida. Nesse caminho, a própria palavra lida, ela é bem clara, é o caminho da perdição. Como aqui no versículo 8, logo na parte a besta que viste, quem é a besta? Ela vai se manifestar na grande tribulação.
Na grande tribulação nós teremos na terra o anticristo, nós teremos o falso profeta e nós teremos a besta. E esses três, que são uma espécie de trindade satânica, até nisso o diabo tenta copiar a Deus. Deus, ele é triuno, ele é um, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo também tem sua trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e a besta. E eles vão se manifestar no tempo da grande tribulação. A Bíblia, ela nos alerta que nós estamos próximos e que esse dia está chegando. Esse dia, ele importa para nós e também, vou usar um paradoxo aqui, ele importa e não importa. Depende de que lado, depende de como está a minha aliança, com quem eu fiz a minha aliança. Se eu tenho uma aliança com Jesus, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer de juízo, de caos, de problemas no mundo, de piora do mundo. Se eu tenho uma aliança com Cristo, então a noiva espera o noivo. O mundo, por não ter uma aliança com Cristo, o mundo, ele também é considerado uma noiva, mas do anticristo. Assim como os cristãos e a noiva de Cristo dizem, vem para o Senhor, assim também o mundo, quando brinda o seu pecado, quando celebra o Halloween, quando celebra o pecado, o mundo, quando celebra suas práticas pagãs, eles também estão dizendo para o anticristo, eles também estão remetendo ali, dando uma conotação de que eles estão se aprontando para receber o anticristo. Anticristo é o contrário de Cristo. Perceba que nós temos realmente um paralelo, porém um paralelo completamente oposto. Um paralelo que vai para cá e o outro que vai para lá. É por isso que Deus, ele diz que aquele que está indo para a perdição tem que fazer o quê? Ele tem que se converter. Ele tem que arremeter a sua ida para lá e não mais para cá. Então, a pregação do Evangelho, ela é uma mensagem para tirar pessoas do mundo das trevas, da aliança das trevas, para uma aliança que por meio de Jesus é possível. Antes de Jesus, o homem, ele estava condenado, ele estava morto em seus pecados, condenado, ele não tinha uma opção. O homem antes de Cristo, ele não tinha a possibilidade de fazer uma aliança com Deus. Apesar dos profetas pregarem, apesar dos profetas denunciarem a maldade dos homens, mas somente através de Jesus, somente quando Jesus vem, é que agora se torna possível eu renunciar à aliança das trevas e assumir agora um compromisso e uma aliança com Deus, por meio do sangue de Jesus, para uma nova vida. Nós só temos essas palavras, nova vida, nova criatura, nova história, a partir de Jesus. Você só tem algo novo a partir de Jesus. Você só tem vinho novo a partir de Jesus. Você só tem óleo de alegria a partir de Jesus. Você só pode ter uma vida plena, você só pode ter algo novo, você só pode superar o natural a partir de Jesus. Quem está entendendo? Gênesis no capítulo 2, no verso 7, diz assim. Nós vamos citar aqui para vocês duas alianças.
A primeira aliança começa em Adão. Hoje eu vou me ater apenas à aliança adâmica, que é a primeira, e a nova aliança. Vou pular aqui as outras alianças que Deus foi fazendo. Porém, por que Deus fez várias alianças após Adão? A resposta é, porque Deus, repita assim comigo, porque Deus é um Deus de aliança. Em em tudo aquilo que podemos conhecer de Deus, vai saltar para nós esse fato, que Deus é um Deus de aliança. Aliança, quando você fala de aliança, você lembra do quê? Do que você, por exemplo, essa aqui na mão esquerda do pastor aqui, o que significa? Uma união, né? A Bíblia diz que eu deixei pai, deixei mãe, deixei a casa dos pais e me tornei um com a pastora Margarida. Isso se deu através de uma aliança, amém? Isso se deu através do casamento. Então, nós temos, eu posso dizer, e não só posso dizer, como nós temos um relacionamento, nós temos uma vida juntos, nós temos uma aliança. Eu tenho uma aliança com ela, ela tem uma aliança comigo. Quem está entendendo? Então a aliança é tudo isso e mais um pouco ainda. Então nós precisamos saber que Deus, Ele é um Deus de aliança. O Senhor, Ele gerou uma nação santa, um povo eleito. A Bíblia chama também a noiva do Cordeiro. Deus, Ele proporcionou, Deus propiciou, através da obra de Cristo na cruz, que Jesus, o seu Filho único, pudesse ter uma noiva, pudesse ter a sua linhagem, pudesse ter a sua aliança. E dentro desta aliança nós temos alguns fatores muito importantes. Eu quero falar de duas coisas, mas antes eu quero ler aqui no versículo 7, concernente à primeira aliança. Então formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Glória a Deus. Nós temos aqui a criação do homem. E Deus, Ele baseou a aliança com Adão em dois pilares básicos. E para mim, dentro daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu uso esse termo básico, mas não desmerecendo esses dois pilares. É que é simples. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela não é complicada, ela é simples. Amém? Ela vem para nos descomplicar. Ela vem para nos tirar dos embaraços que nós vivemos. Aleluia! E esses dois pilares da aliança de Deus que eu quero falar aqui, o primeiro deles é o relacionamento. O segundo é a obediência. Então a aliança de Deus conosco, ela se baseia basicamente nesses dois pilares: relacionamento e obediência. Se nós assumirmos uma aliança com Deus baseado nesses dois pilares, o primeiro, se relacionar com Deus, o segundo, obedecendo a Deus, então eu vou andar com Jesus em aliança. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, ou melhor, Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, eu quero ler aqui
o pilar da aliança, ele se dá a partir de uma palavra que Deus libera e que Deus, de uma ordem na realidade que Deus dá para Adão. Quando Deus ordena, aqui como está no versículo 16, dá essa ordem para Adão, aqui é estabelecido esse segundo pilar, que é o pilar da obediência. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Uma ordem é para quê, irmãos? Me ajuda aí. Uma ordem é para quê? Sinônimo: obedecida. Amém? Seguida, obedecida, levada em consideração. Sim ou não? Então aqui Deus deu uma ordem para Adão e disse para ele: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Fique à vontade com tudo que existe no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, nem toque nela, e nem olhe para ela, desvie dela. Foi a ordem que Deus deu. Então, basicamente aqui, nessa primeira aliança com o primeiro Adão, Deus estabelece isso: relacionamento e obediência. Relacionamento, Gênesis 3:8. Capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Nós temos aqui um versículo que baseia a forma relacional de Deus. Ela revela para nós um Deus de relacionamento. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Que hora que Deus andava no jardim? Pela viração do dia. Todos os dias. O Senhor, Ele vinha visitar. Era ali o tempo da visitação, era ali o momento de um relacionamento entre Deus, Adão e a Eva. Então Deus, de costume, Ele tinha esta rotina. Ontem eu conversava e falava de Jesus para um amigo do meu filho, e eu mencionei para ele que o Evangelho, a caminhada com Deus, a aliança com Deus, não pode faltar esse ingrediente, que é a rotina. Deus é um Deus de rotina. Isso é fato. Rotina, ela se dá todos os dias. Rotina, ela se dá com frequência. Sim ou não? E aqui, como que eu sei qual é a rotina que Deus quer ter comigo? Aqui o texto lido já está dizendo. Deus, Ele vinha todos os dias, na viração do dia. Então Deus tinha o quê? Deus tinha uma rotina de relacionamento. Deus tinha uma rotina na sua aliança com Adão. Existia uma rotina. Todos os dias o Senhor vinha. Porém houve um dia em que o Senhor chegou e eles se esconderam, porque eles tinham já feito o quê? Eles tinham quebrado a aliança. Eles tinham quebrado, e Deus sabia disso. Deus sabe de tudo, sim ou não? Jesus sabe de tudo. Jesus sabe quando o que ninguém ouve, o que ninguém vê. Jesus conhece o nosso íntimo, sim. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é presciente, Deus, Ele é absoluto, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Deus sabia que Adão tinha quebrado a aliança. Deus, Ele sabia que Adão estava naquela condição agora de vergonha. Porque, irmãos, só resta para quem escolhe e opta por não ter uma aliança com Deus, a vergonha. Só resta isso. Só vai restar vergonha, dor,
morte, perdição, juízo. Deus ele jamais permite que alguém morra, se perca, receba juízo. Deus jamais permite que alguém sofra sem oferecer para essa pessoa a opção de ter uma aliança com Ele primeiro. Deus nunca oferece juízo primeiro. Deus sempre vai oferecer misericórdia primeiro. Então, quando nós falamos de juízo e quando nós falamos de perdição, quando nós falamos de um caminho que leva para o inferno, nós estamos falando na realidade de alguém que rejeitou a misericórdia do Senhor. Deus é um Deus misericordioso. Você sabe por que nós estamos aqui pregando? Você sabe por que homens de Deus em todo o mundo estão pregando, e isso está acontecendo agora, isso de uma forma muito mais intensa, isso vai continuar acontecendo até o dia do Senhor, porque Deus tem pressa, o dia do Senhor se aproxima, então é muito necessário que a pregação do Evangelho seja feita, que o ensino seja dado, porque pregação é uma coisa e ensino é outra, tá? Pregação é para levar salvação, ensino é para estabelecer para você o como você vai viver, o que você vai fazer, o que você vai pensar, quem você vai ser nessa nova aliança. Então, Deus ele oferece sempre primeiro a misericórdia. Porém, a rejeição dessa misericórdia é que vai desencadear o que é inevitável. O que chega a ser pesado e duro de falar, triste, aquele versículo que nós lemos. O nome dessa pessoa que rejeitou a misericórdia de Deus, ele não será encontrado no livro do Cordeiro, no livro da vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele vai abrir um livro, e o nome que não estiver lá, não terá mais chance nenhuma. Irmão, isso deveria arrancar lágrimas dos nossos olhos. Isso deveria despertar em nós um senso de urgência tamanho. Nos deveria levar a uma revisão da nossa aliança com Deus. Deveria nos levar a um conserto, talvez, a uma busca mais intensa a partir dessa palavra. Isso deve mexer conosco. Porque tem pessoas aquelas pessoas que optarem por não ter uma aliança com Deus, o nome dessas pessoas, ainda que um dia estiveram lá, ele pode ser riscado do livro. A Bíblia fala que o nome de algumas pessoas serão riscados. Então existem nomes que não serão encontrados porque a pessoa de bate-pronto rejeitou a misericórdia, rejeitou a aliança com Deus, e existem pessoas que elas vão pensar que o nome dela está lá, mas vai estar arriscado. Esse nome, existe um risco de ser arriscado. E quando e como que isso pode acontecer? De o nome de uma pessoa ser riscado do livro da vida. Por que que isso acontece? Porque Deus é um Deus de aliança. E em algum momento nesta aliança, neste convívio relacional com Deus, pode ser que alguém quebre essa aliança com Deus. Pode ser que alguém se divorcie dele. Pode ser que alguém desista dessa aliança e comece a tomar um outro rumo. Então, Deus ele já não vai ali, na primeira vez que a pessoa fez algo que entristeceu o Espírito Santo, não é ali, logo de cara que Deus vai riscando. O Espírito Santo ele vai sempre tentar nos convencer, ele vai tentar nos trazer de volta, ele vai tentar nos convencer.
É por isso que existe pregação, é por isso que existe pregadores, porque a pregação, o ensino, isso é a maior prova da misericórdia de Deus. É Deus insistindo com a gente. É o Senhor, através da palavra e do Espírito, nos chamando, falando conosco, nos fazendo pensar. Às vezes a gente faz algumas perguntas, algumas afirmações e algumas falas, mas na realidade é o mesmo modo que Deus usa com Adão. Deus pergunta a Adão, aonde você estava? Deus sabia onde Adão estava. Mas muitas das vezes, quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe, não é porque Ele está oculto aos olhos dEle, e Ele não sabe. Deus sabe de tudo. Quando Deus nos faz uma pergunta, o intuito de Deus é fazer a gente pensar. É uma pergunta que deve trazer para nós, o intuito de Deus é trazer para nós uma reflexão. Quando alguém, de repente usado por Deus, pergunta: fulano, como você está? Deus sabe como você está. Às vezes isso é para te levar a uma reflexão, para você parar. Talvez você não respondeu nada para aquela pessoa, mas às vezes você vai pensar, falar: Deus falou comigo, o Senhor está querendo me despertar e está me levando a uma reflexão. A palavra de Deus nos leva a muitas reflexões, nos leva à reflexão e nos leva à meditação, porque só ela é que tem o poder para nos restaurar. Só ela é que tem o poder para nos renovar na caminhada e na aliança com Deus. Amém, queridos? Deus, Ele não tem prazer em derramar juízo. Porém, Ele tem que fazer isso porque Deus, Ele é justiça. Porém, Deus, Ele não tem prazer em fazer isso. Deus, a Bíblia diz que toda a ira que Ele estava, a Bíblia fala de um cálice da ira de Deus. Deus, Ele estava realmente irado com o pecado da humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele derramou toda essa ira lá na cruz. Deus, esse cálice da ira de Deus, Jesus bebeu. Amém? Lá na cruz do Calvário. Sem fugir aqui da nossa linha, que fala sobre a aliança, e da primeira nós já lemos aqui, da última aliança. Paulo, ele fala aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 45. Paulo aos Coríntios, ele fala: pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, esse último Adão aqui que Paulo fala, é o Senhor Jesus. O último Adão, Paulo compara, porque na realidade, por que Paulo fala isso? Não é nenhuma heresia, não é nada da cabeça de Paulo. É porque Adão, ele é uma tipologia de Cristo. Por exemplo, para você entender melhor, para você não entrar em parafuso, quem que comeu primeiro o fruto? Não foi Adão. E a cobrança de Deus também não foi em cima de Eva. Foi em cima de quem? Adão. Deus não chegou, Deus não se dirigiu a Eva e falou assim: ô Eva, Deus sabia disso? Sim. Deus é rico de informação. O Senhor é glória, Ele sabe todas as coisas. Mas Deus cobrou de Adão. Assim como Deus derramou a sua ira sobre Jesus na cruz.
Eva ali, ela é uma outra tipologia. Adão, uma tipologia de Cristo, e Eva, uma tipologia da igreja, da noiva. Então Deus, ele fala com Adão. Deus, ele se dirige diretamente a Adão. Aquela pessoa que tinha uma aliança com Deus. Aleluia. Então Paulo aqui, ele fala que o último Adão é espírito vivificante, que é Cristo, que é Jesus. Mateus no capítulo 23, no versículo 35. Aleluia. Isso que nós vamos falar aqui é algo muito importante, porque isso já aponta para tão grandiosa aliança do sangue de Jesus. Aqui, texto de Mateus, Evangelho, Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, palavras de Jesus: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias. Houveram vários derramamentos de sangue após Adão, começando por Abel, até o último profeta, que foi morto ali, diante do altar, no templo. O sangue dele também foi derramado. Porém, nenhum destes sangues que foram derramados antes de Jesus, ele apontava, ele simbolizava o que aconteceria através de Jesus. Porém, esses sangues, Abel, etc., até o último profeta Zacarias, o sangue de nenhum deles teve o poder, ou poderia ter o poder de fazer aquilo que o sangue de Jesus fez. Amém? Então Jesus fala, ele menciona, ele valoriza, mas somente o sangue de Jesus, somente o sangue do Cordeiro é que teria o poder de estabelecer uma nova aliança para nós. O único derramar de sangue que pôde trazer uma nova aliança foi o de Jesus. Mateus 26, 28. Mateus 26, no versículo 28. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus fala: porque isto é o meu sangue. Aqui Jesus está com um cálice na mão. Está ali em uma mesa com os seus discípulos. E ele está ali fazendo algo que é uma doutrina para nós. A Santa Ceia, que simboliza a nova aliança. Inclusive domingo que vem nós temos a Santa Ceia. É o primeiro domingo do mês. E o Senhor diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, tudo que Jesus suportou na cruz por nós, o cálice da ira de Deus, foi apenas por um motivo: por causa dos pecados da humanidade, que começou lá na quebra da aliança em Adão. Então tudo estava perdido, tudo estava escuro, tudo era trevas, até a chegada do Salvador. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Então o mundo ou alguém sem Jesus está onde? Em uma aliança de trevas. Porém, quando Jesus chega na vida de alguém, ele traz essa nova aliança, porque ele já traz com ele a remissão dos pecados, ele traz com ele aquilo que é a causa da escuridão, a causa das trevas. Então Jesus traz, ele é a própria luz, ele traz a remissão dos pecados, através de uma nova aliança. Então agora, quando nós assumimos com Deus uma nova aliança, nós estamos deixando o reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Nós estamos falando de duas alianças. Nós também poderíamos falar aqui de dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. Nós falamos de aliança, de caminho, né? Mas só existem dois. Jamais haverá um lugar neutro. Existe o reino da luz e o reino das trevas. Quando você assume, faz uma aliança com Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador, e agora passando a ter uma nova vida conforme a palavra, você está passando a se tornar um cidadão do reino de Deus. Então agora você, através dessa nova aliança, isso traz para nós também o que a Bíblia chama de novo nascimento, porque é tudo novo agora. As coisas velhas têm que ficar para trás. Amém? Pessoa antigamente ia na cartomante, ia ver horóscopo. Pessoa antigamente, ela não passava embaixo da escada porque havia uma superstição. Isso é o reino das trevas. Pessoa não se valorizava, pessoa não cuidava do seu templo, pessoa entregava o corpo para um de manhã, à tarde para outro e à noite, se desse tempo, para outro. Ou seja, prostituição, profanação, paganismo, idolatria. Quantos de nós aqui adorávamos outros deuses? A gente pegava um pedaço de pau, a metade fazia um deus e a outra metade fazia um churrasco. Amém? Se alguém falasse, ó fulano, esse pezinho de coelho aqui dá sorte, a gente acreditava. Quem tinha ferradura na porta aqui? Quem tinha pé de coelho? Ah, dona Nathalie. Aí, ó, caramba, eu achei que eu ia... Mas assim, enfim, são muitos exemplos. Reino das trevas. Quantos de nós aqui pulava 4 dias de carnaval, que é a festa do diabo, da carne, e na quarta-feira ia ganhar um punhadinho de cinza na cabeça? Agora a Valéria agora quase que jogou a cadeira para cima ali. Eu estava pregando lá em Campinas não, em Arthur Nogueira esses dias, e teve algo curioso, interessante lá. Tem um irmão lá que quando ele fica feliz, alegre, ele fica lá no fundo. E ele já deixa uma cadeira de plástico do lado dele. E quando ele ao invés de dar aleluia, glória a Deus, ele joga a cadeira para cima. Ah, o Alifer viu, ele estava lá. Não foi, Alifer? Aí eu, nossa, fiquei assustado. E alguns, glória a Deus, aleluia. Mas aquele irmão lá, Marcelo, jogava a cadeira para cima, rapaz. Aí eu falei, nossa, a gente tem que chamar a atenção do Senhor, né? Zaqueu subiu em cima da árvore, por que o irmão não pode jogar a cadeira? É ou não é verdade? Maria entrou lá, furou a fila, não quis saber, quebrou o politicamente correto, se jogou nos pés do Senhor, quebrou lá um perfume nos pés dele, perfumou os pés do Senhor, perfumou o Senhor e derramou lágrimas, enxugava com o cabelo e adorava o Senhor. E todo mundo lá, alguns com olhar crítico, outros não falavam, mas pensavam. E Jesus só vendo os outros que estavam ali, vocês não sabem de nada, seus inocentes. O que ela fez aqui, aonde for pregado esse evangelho,
será contado isso. Porque ela está me perfumando, ela está já me preparando para o meu sepultamento, para a minha morte. Aleluia. Porque o nosso Senhor, Ele veio, Ele nasceu, e Ele haveria de padecer, Ele haveria de morrer, de ser chicoteado, cuspido, Ele haveria, a aliança de Deus, o contrário do que muita gente pensa, ela não é barata, ela é caríssima, gente. Você já parou para pensar na dimensão do sacrifício que Jesus fez na cruz? Não fale que Jesus era Deus, porque Ele não fez isso como Deus, Ele fez isso como homem. Não pense isso, porque tem muita gente que ele milita em causa própria, então ele tenta distorcer o indistorcível para se endurecer diante de Deus. Mas a Bíblia diz assim: se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Custou muito caro a obra de Cristo na cruz. A graça não é barata, gente. A graça de Deus, para você estar ouvindo essa pregação aqui hoje, para você poder ter a oportunidade de lavar os seus pecados ali através do batismo, se arrepender, entregar a vida para Jesus, a oportunidade para hoje você deixar o seu passado para trás, que de repente você era uma pessoa, enfim, vamos lá, de repente tem pessoas que eram do crime, tem pessoas que não eram nada, mas você era das trevas. O fato de não estar em Jesus, você não precisa ser alguém que cometa delitos. O fato de estar sem Jesus já é o bastante para alguém ir para o abismo. Amém? Isso já é o suficiente. Então, para que hoje fosse possível nós termos a oportunidade de uma nova aliança, custou muito caro. Deus teve que mandar o último Adão. Deus teve que projetar, fazer um plano de salvação. Deus teve que fazer um plano. Deus teve que enviar o seu único filho. Deus, Ele se fez homem e pagou muito caro. Foi muito difícil. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele fala que o Senhor, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Então a paz que Jesus tem para você hoje não é para você ir. Quando você está feliz, não é para você entregar a sua vida, não é para você adorar Satanás. Porque tem pessoas que é assim, enquanto está no desespero, adora Jesus. Mas quando está feliz, entrega a sua alma para Satanás. E quem tem uma aliança com Deus, estando você bem, estando você em crise, você deve manter a sua alma escondida em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Não pense você que a vida cristã, ela vai te isentar de viver momentos difíceis na sua vida. Crises, dores, luto. Nós não seremos poupados de nada disso. Porém nós, por causa de Jesus, por causa do Espírito de Deus em nós, que é o Espírito vivificante, nós temos uma viva esperança. Quando vier a crise, quando vier o dia mau, quando vier o tempo difícil, vença isso através do seu relacionamento com Deus. Entregue-se completamente ao Senhor. Esteja você bem, esteja você no dia mau.
As crises virão. O segredo é você não ser forte diante delas. O segredo é você se jogar aos pés do Senhor e fazer conhecido diante dele, com toda a oração e súplica, as suas dores. Fala: Senhor, eu não aguento, mas eu lanço, eu entrego, eu derramo diante do Senhor. E saiba você que o Senhor, ele vai te livrar, ou ele vai te dar todo o respaldo para você passar. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim: pode nos jogar na fornalha. Se o nosso Deus quiser, ele vai nos salvar. Mas pode jogar. Nós não quebraremos a aliança. Gente, você tem que saber o que está em você. Você tem que saber o quão poderoso, o quão precioso. Não é barato o que está em você. Custou caro. Quando alguém vier para você falar assim: não, pode pecar, não tem problema, só um pouquinho. Gente, lembre-se, foi caríssimo o preço que foi pago pela sua alma. E se você entregar sua alma para o diabo de novo, depois de ter confessado Jesus, o risco de você ter o nome riscado do livro da vida é grande. Existe, você tem que saber disso. Você tem que saber. Não é brincadeira. Não é todo dia eu me separo de Deus e amanhã volto com Ele. Não é assim que funciona, gente. As consequências, elas vêm. Tem pessoas que não têm tempo de se voltar para Deus. Tem pessoas que entregam a alma para o diabo e o diabo já vem e já leva. Esses dias eu estava vendo uns vídeos assim, um médico falando. O médico disse o seguinte: ele falou: gente, todo médico era para acreditar em Deus, porque o que nós vemos é sobrenatural. Mostrou alguns vídeos de algumas pessoas na hora da morte, a pessoa vendo algo, entrando em desespero, em seguida dando o último suspiro. Inclusive vultos vindo pegar a pessoa. Porque aquele que não tem uma aliança com Deus, ele é um com quem? Você tem coragem? Aquele que não tem uma aliança com Deus, ele é um com o diabo. Ele é propriedade do diabo, é dele. Quem tem uma aliança com Jesus é um com Jesus, é propriedade de Jesus. Quando você fala que Jesus é o seu Deus, é o seu Senhor, você está dizendo que Ele é seu dono, que Ele é tudo para você. Você está dizendo que a sua prioridade maior é Ele. Então cuidado, colocar outras coisas acima dele. Cuidado, reveja a sua aliança. E os vultos pegando a pessoa e a pessoa dando o último suspiro. Porque é exatamente isso que acontece com uma alma sem salvação. Os vergumes do inferno, aquelas nuvens de trevas, aquelas nechamas malignas, elas vêm buscar a alma da pessoa e levam para o abismo. Lugar de choro, de ranger de dente, o lugar onde o fogo não se apaga, o verme não morre, é um lugar eterno de sofrimento. É o pior que pode acontecer. Jesus falou: não temam aquele que pode matar o corpo, gente. Não tema. Não tema o que o homem pode fazer com o seu corpo. Tema aquele que pode matar a alma e lançá-la no inferno. Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, arranca fora. É melhor entrar para a vida eterna faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Se o teu pé, a tua mão, gente, eu não sei o que nos faz pecar. É Instagram, é Facebook, não sei. É YouTube, não sei. É o olho da gente é terrível. A gente tem que guardar os olhos. Quem tem uma aliança com Deus tem que guardar os olhos, tem que guardar os ouvidos, tem que guardar os pensamentos. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz aí. E já estou acabando, tá?
mas é importante. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. O que significa isso? Portanto, eu vou parafrasear. Portanto, se você tem uma aliança em Cristo, ou com Cristo. Amém? Dá para parafrasear sim ou não? Portanto, se você tem uma aliança. Quem tem uma aliança foi ressuscitado com Jesus. Tem vida em Jesus. Buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está, aonde Ele vive, porque Jesus está vivo. Jesus é luz. Satanás, ele festeja com os filhos dele, usando todo tipo e toda espécie de trevas, porque ele é trevas. Crente não faz festa de trevas, de escuridão. Crente faz festa, festeja a luz. Crente glorifica a Deus, canta para Deus, adora a Deus, vive para Deus, porque ele é propriedade exclusiva do Senhor. Pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo está, e não nas que são daqui da terra. Por que isso? Deus não está falando para você negligenciar a sua vida aqui. Deus não está falando para você esquecer marido, mulher, filho, trabalho, não é nada disso que Deus está falando. O Senhor, Ele só está falando o seguinte: gente, cuide de tudo, mas lembre-se que todas as coisas vão passar, mas as palavras de Deus não passam. Aquilo que é terreno vai perecer, mas as coisas eternas, elas vão continuar. Amém? Então nós temos que cuidar das coisas dessa vida, sem negligenciar aquilo que é muito maior, que é muito mais precioso, que é a aliança que temos com Jesus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque tem muitas pessoas que, por falta de entendimento e sabedoria, elas vão falar: tá vendo? Ó, Deus falou para mim esquecer tudo as coisas da terra. Aí o camarada vai pedir a conta do emprego, não vai mais querer saber de nada. Então não é isso que Deus está falando. É por isso que tem que ter ensino na igreja. Senão tem pessoas que saem fazendo um monte de besteira por aí. É daí que surge seitas, heresias. É daí que tem pessoas que, ao invés de levar o evangelho, levam o desvangelho por aí. Quem está entendendo? É por isso que nós precisamos ser discipulados. Jesus falou: ide e fazei o quê? Discípulos, ensinando-os a guardar os mandamentos. Quando você é discípulo, então você está debaixo de um ensino, de um aprendizado, porque nenhum de nós sabemos tudo. Nós temos muito por aprender. Aquilo que recebemos até aqui, nós temos que guardar e agora buscar aquilo que virá daqui para frente. Aleluia! Encerrando: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a nossa vida? Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Aleluia. Então, só relembrando Mateus 26, 28, nós temos aqui o sangue da nova aliança. É por isso que, gente, é um absurdo crente que não participa da ceia do Senhor, que trata isso, sabe? Não vai dar. Você está pisando a graça, aquilo que Jesus fez. Você está fazendo igual o porco. Quem sabe o que porco faz? Você pega ele, dá um banho nele, deixa ele cheirosinho, põe uma fita no pescoço dele. Você olha para ele e fala: você vai ser um animalzinho de estimação maravilhoso para mim. Aí você solta ele, ele volta para a lama, a primeira que ele encontrar. Por isso que Jesus fala para a gente não dar pérolas para porco. Isso aqui é pérola, gente, a palavra de Deus. Não seja um porco. A Bíblia diz que nós também não podemos ser como um cão.
Sabe o que o cão faz? Ele vomita hoje. E depois de 3 dias ele volta e come aquele vômito. É algo nojento, mas essa é a ideia de Deus. Nos enojar em relação à nossa velha vida, velha criatura. Não sejamos como os cães, porque a Bíblia diz que os cães ficarão de fora. Eles não herdarão o reino de Deus. Nós não podemos brincar, porque um dia o Senhor vai abrir o livro, e eu, sinceramente, será o dia mais triste da humanidade, que a humanidade inteira, será o dia mais triste que já existiu, e isso nunca mais se repetirá, porque vai ser um dia só. O dia que o Senhor vai abrir esse livro, o livro da vida. Guarde a sua coroa, não permita que ninguém tome. Não fique atrás de autoajuda, busque a ajuda do alto. A ajuda do alto é as Escrituras. Amém? Pastor, não posso fazer um curso, me profissionalizar, oratória? Pode. Mas nunca se esqueça que a sabedoria dos homens para Deus é nada. E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada dos humildes. Então você tem que se valer daquilo que Deus te deu. Amém? Porque palavra de autoajuda não cura o doente, não expulsa demônio, e não escreve nome de ninguém no livro da vida. Aleluia. Queridos, ainda tem muito aqui, mas fique de pé no seu lugar. Paulo escreveu aos Romanos também, no capítulo 5, e falou acerca, capítulo 5, verso 14, Paulo, ele fala: entretanto reinou a morte até Adão, até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Então Adão prefigurava Cristo que havia de vir. Adão deixou uma herança terrível, gente, para nós, mas Jesus veio, e essa é a boa notícia. Amém? Isso é a boa nova. Então você não precisa se prender ao passado. É a partir do sangue de Jesus que nós temos uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. Nós temos uma eternidade pela frente com Ele. Jesus é a nova e a última aliança. Ele não vai vir de novo morrer na cruz. Não vai. A aliança de Cristo, ela foi a última. É a única oportunidade que nós temos, está nesta aliança. Pastor, como que eu faço uma aliança com Jesus? Primeiro, crendo com o coração. Segundo, confessando Ele com a sua boca. Amém? É dessa maneira que você entra para essa aliança. Aí, agora, andando com Jesus, é como você vai viver nesta aliança, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. É como você vai se portar após a aliança. Amém? O batismo não é um ritual, tipo assim, a pessoa batizou ali e agora está tudo certo. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Esse será está onde? No futuro. Esse será, ele é condicional. Está condicionado a você ser fiel na sua aliança com Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Por alguns minutos, por